No livro do Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos deste capítulo. Livro do Apocalipse, capítulo 21. A partir do versículo 1. Nos diz assim a santa palavra de Deus: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, vamos ler? Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando tomei ciência desta responsabilidade que tenho esta noite, que penso, com a ajuda de Deus, poder cumprir com a unção do seu Espírito Santo, nos veio ao coração o desejo de falar, baseado neste texto da Santa Palavra de Deus, sobre o Deus da renovação. É sobre isso que pretendemos falar com a ajuda do Senhor. O livro do Apocalipse foi escrito por João, o amado de Deus. O nome João quer dizer isso. Este foi um dos 12 apóstolos escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para o colégio apostólico, para a função de levar adiante a mensagem cristã para todos os povos. Este livro data aproximadamente do ano 90 a 95 depois de Cristo. E João, quando o escreveu, tinha recebido uma revelação específica da parte de Deus, estando ainda exilado na ilha de Patmos, para onde foi desterrado pelo imperador Domiciano, que desejou matá-lo e, não conseguindo, tentou silenciar a voz do último dos apóstolos vivo. Mas Deus havia poupado João da morte e preservado para lhe dar a maior revelação da história, o desfecho da história da raça humana. O livro do Apocalipse não é somente o último livro do Novo Testamento. Ele também é o livro que narra o desfecho da história da raça humana. E baseado no capítulo 21, versículo de número 5, nós temos aqui uma frase onde Deus, o próprio Deus, ele diz que faz novas todas as coisas. E daí porque o nosso desejo esta noite é falar sobre o Deus da renovação. A palavra renovar, ela já é autoexplicativa, é fazer novo de novo. Tem coisas que são novas e se estragam, e quando se diz que elas são renovadas, é que elas são feitas novas de novo. E dizer que Deus é o Deus da renovação é dizer desta capacidade que Ele tem de pegar aquilo que estava perfeito, que estava bem feito, que estava intacto,
e por algum motivo sofreu detrimento, corrupção, foi estragado. Mas Deus tem a capacidade de pegar o que está deteriorado e trazer uma recuperação tal que faz tudo ficar novo de novo. Diga amém por isso, meus irmãos. Para nós entendermos a capacidade de Deus de renovar, é necessário voltarmos um pouco no registro escriturístico. Bem muito temos que voltar. Na verdade, para o início, para o livro do Gênesis. O próprio livro Gênesis quer dizer princípio, começo, abertura. Foi Deus quem criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E Deus fez tudo perfeito, completamente acabado, no sentido de que não ficou nada por fazer. Ele concluiu a sua criação. A narrativa de Moisés nos diz que no primeiro dia ele fez a luz, no segundo o firmamento, no terceiro ele disse: apareça a porção seca. No quarto ele fez os luzeiros. E a narrativa de Moisés é extremamente científica, que ele diz que Deus fez o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Aos olhos do observador, sol e lua têm o mesmo tamanho, mas Moisés, pela revelação, vai lá em cima e consegue perceber que o sol é maior que a lua. E ele antecipa uma informação que somente depois a ciência vai descobrir. Glória a Deus. Diz também que ele criou no quinto dia os peixes e as aves, ambos brotam do próprio mar. Ele percebe também nisso um relato científico, pois os peixes têm o seu habitat no mar e as aves se alimentam dos peixes, na sua maioria, uma parte daquilo que o mar produz. No sexto dia, ele então narra que Deus criou os animais selvagens e domésticos. Até classificação de animais Moisés dá, mostrando que existem animais que devem ser criados soltos, porque são selvagens, e há outros que podem ser criados de forma doméstica, mais próximo do homem. Ainda na criação, o relato diz que Deus fez a fauna, Deus fez a flora, mas ele culmina a criação com a criação daquele que vinha a ser o regente de toda a criação, que é o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Os sábios dizem que Deus cria o universo como uma gangorra, cria os céus, cria a terra, cria a luz, depois a porção seca, depois cria os luminares, depois cria os animais, e ele vai para cima, para baixo, para cima e para baixo. E quando ele cria o homem, ele utiliza as duas substâncias, a de cima e a de baixo, porque ao invés de ficar só para cima ou só para baixo, o homem tem as duas naturezas onde tudo se equilibra. Deus é extremamente inteligente. E ele faz do pó da terra, ele tira os elementos químicos que compõem a natureza física do homem, o soma, o corpo, e depois sopra em suas narinas o fôlego de vida, e ali se fez o homem alma vivente. E Deus lhe comunicou a sua imagem e semelhança. Alguém pode pensar que imagem e semelhança é porque Deus também tem corpo, olhos, orelha, mãos e pés, mas isso não é imagem e semelhança. O que foi comunicado da parte de Deus para o homem como imagem e semelhança foi a sua imagem natural. Deus é uma pessoa e fez o homem pessoa. Deus é uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia nos diz em Gênesis 2:18 que ele comunicou essa imagem social ao homem, dando a ele a capacidade de viver em bando, em conjunto. Não é bom que o homem esteja só. Ele também comunicou ao homem a sua imagem moral,
quando em Romanos 2, 14 e 15 diz que o homem tem a consciência, a capacidade avaliativa de fazer julgamentos morais. Deus é um ser moral e criou o homem com essa imagem moral. Por último, essa imagem e semelhança também é uma imagem espiritual. Deus é espírito e criou o homem com um espírito. Então Deus fez a casa, que é todo o universo, e fez o morador, que é o homem e a mulher. Muito, agora eu fiz a casa, more na casa que eu criei. E deu ordens a este homem. E todos nós conhecemos que no exercício do livre-arbítrio, o homem falhou. O homem tomou a decisão de contrariar a vontade de Deus. E ele não só prejudicou a si mesmo, como também prejudicou o universo. A Bíblia nos diz, veja aí por favor, em Gênesis capítulo 3, e o versículo de número 17, que a terra, o cosmos, o universo, que foi criado perfeito, tudo em ordem, em perfeita ordem, foi afetado pelo pecado. A última expressão desse versículo de Gênesis 3:17 está escrito: maldita é a terra por causa de ti. Então veja que o universo foi afetado pelo pecado do ser humano, por ter agido precipitadamente contrário aos princípios estabelecidos por Deus. Não só o universo, como o próprio homem foi maleficiado. Capítulo 3 e o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eles foram criados moralmente perfeitos, mas agora a malícia, a maldade, a corrupção atingiu o homem no seu sentido pleno, no que diz respeito ao corpo, à alma e ao espírito. Em Romanos 8 e 10 nós encontramos o texto mostrando que o pecado afetou o corpo. Ainda em Romanos 2 e 9 também diz que afetou a psique, as emoções, a parte imaterial que é a alma, e afetou o espírito, pois Deus disse: no dia em que comerdes, certamente morrerás. E a primeira morte que ocorreu foi a espiritual, subsequente a morte física, e morrendo nesta condição, herdaria a morte eterna. O homem, após a queda, passou agora a não ter mais aquela pureza inicial. O que foi feito novo, o que foi feito perfeito, agora estava deteriorado, estava manchado. Agora, desde a sua meninice, os descendentes de Adão já nascem propensos, inclinados para fazer o que é mal. Romanos 7 e 18. E não somente fazer o que é mal, como ter prazer no que é mal. Provérbios 10 e 23 diz que o homem no pecado, ele se alegra por fazer o que não agrada a Deus. Ele tem prazer nisso. O homem no pecado tem a sua visão distorcida. Aquele que foi criado com o livre-arbítrio intacto, que podia fazer escolhas morais baseadas na santidade que lhe foi comunicada, agora ele relativiza valores. O mal ele chama bem, o bem ele chama mal, e assim por diante. Isaías havia profetizado sobre isso no capítulo 5 e o versículo 20. Pois bem, Deus fez o universo perfeito. Deus fez o homem e a mulher perfeitos. Mas o homem, juntamente com a mulher, tomou a decisão errada. E aquilo que foi feito perfeito foi estragado, foi fraturado, foi destruído, foi manchado. E toda a criação sofreu com essa atitude equivocada, com o pecado. Paulo mais à frente, veja na sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, e o versículo 20 ao 22, ele diz que toda a criação geme pela redenção, pela restauração, pela renovação de todas as coisas.
Romanos 8:20 diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, que foi o homem, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada de quê, irmãos? Da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja, porque sabemos que toda a criação faz o quê, irmãos? Geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação sofreu com o pecado. Toda a criação padeceu e o resultado foi terrível. Só que, apesar de Deus ter criado tudo e o homem ter destruído o que Deus fez perfeito, Deus agora se apresenta como aquele que vai fazer tudo ficar novo de novo. Glória a Deus. Se a mensagem bíblica encerrasse só assim, Deus criou tudo perfeito e o homem desmantelou, a gente não estaria aqui louvando esta noite. O que faz com que o louvor brote dos nossos lábios esta noite é saber que o homem bagunçou, mas Deus prometeu consertar e colocar tudo no lugar. E sabe que através de quem ele fez isso? Através de Jesus. A expressão renovo não é só um ato de Deus de fazer as coisas ficarem novas. Renovo é um título messiânico. Jesus é chamado profeticamente nas páginas do Antigo Testamento pelos profetas como renovo. Veja Isaías no capítulo 4 e o versículo de número 2, na sua Bíblia, por favor. Isaías, capítulo 4 e o versículo de número 2. Aqui nós vemos uma expressão bíblica muito interessante, que nos diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor, veja que está com letra maiúscula, né? Será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Veja ainda o capítulo 11, versículo de número 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha os profetas fazendo o lançamento das bases da renovação de todas as coisas. Deus vai renovar através de um homem, o nome dele é renovo. Aleluia. Jeremias capítulo 23 e o versículo de número 5. Olha o que é que o profeta de Deus, este homem que foi chamado ainda quando não estava nem no ventre da mãe, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Que aqui Deus está detalhando da onde é que vai vir este ser humano que vai trazer a renovação de todas as coisas. Ele vai vir da linhagem de Davi. Ele será o renovo de Davi. E essa expressão renovo de Davi diz também respeito à sua descendência, que Deus prometeu que não faltaria rei dos lombos de Davi para reinar sobre a casa de Israel, sobre a casa de Judá. Mas só que a dinastia de Davi foi interrompida por ocasião do cativeiro. Mas Deus disse: ele vai dar continuidade ao reinado de Davi. Por isso que um dos nomes que Jesus recebe é filho de Davi. Ele é o renovo. Essa expressão renovo no hebraico significa broto. Literalmente, é o galho de uma árvore que foi cortada. Quando se chega para uma árvore e corta, mas ainda deixa o tronco, daqui a pouco não começa brotando, não é? Um rebentozinho, aquilo é chamado de renovo. Ela estava perfeita, depois foi cortada, não é? Mas o que é o renovo? É o ressurgimento da árvore.
Aí Deus está dizendo que o Messias é esse daí, que vai trazer renovação para o homem e para toda a criação. Se você me entende, diga amém, meus irmãos. Agora, ele aparece num cenário que ninguém diria que era ele que ia ser o renovo, irmão. Porque Isaías diz assim: como raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura. Era assim a situação do mundo depois do pecado. Uma terra seca, sem chuva. Como é que nasce onde não chove? Mas Deus disse: como raiz de uma terra seca, esse renovo vai nascer perante ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No meio dos habitantes do mundo, da terra, todos infectados pelo pecado, aí o renovo foi nascendo, foi brotando. É esse o homem que vai trazer a renovação de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus aparece, e aparece para fazer tudo ficar novo de novo. Um dia disseram assim a Jesus: por que os teus discípulos não jejuam como os discípulos de João Batista? Ele disse: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Quando eu tornar os odres novos, aí eu coloco um vinho novo. Vocês trabalham de forma diferente de mim. Vocês impõem várias leis a homens não regenerados. Eu não faço isso, porque isso é religião. Dá um monte de lei a quem não é transformado, para ele vai ser um fardo. Primeiro eu mudo a pessoa e depois eu dou as leis. Aí ele mudado vai sentir prazer em orar, jejuar, ler a Bíblia, se santificar, ir para o templo. Mas quando ele não é regenerado: vamos para a igreja. Vou nada, aquele culto demora demais, porque é um peso para ele, ele não foi mudado ainda. Mas quando é mudado o vaso, o vinho novo desce. Aleluia. Eu vim trazer um vinho novo. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, Jesus veio inaugurar um novo testamento. Tudo com Jesus é novo, irmão. Um novo testamento. Hebreus 9:15. Veja aí o que é que diz a palavra do Senhor. Hebreus 9:15. Diz que ele é mediador de um novo testamento. Novo. Se fala de um novo é porque o velho está perto de acabar. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança. Deus fez um primeiro pacto com a nação judaica, que foi violado pela desobediência de Israel. Aí agora ele envia o renovo para fazer um novo pacto, que é superior ao antigo em muitas coisas. Primeiro, porque o antigo pacto, feito através de Moisés, ele foi confirmado com sangue de animais. Isso está em Êxodo 24, versículos 6 a 8. Quando ele sacrifica um animal e asperge o sangue do animal sobre o livro sagrado e sobre o povo de Israel. O novo pacto que Jesus veio fazer, o Novo Testamento, ele não fez em sacrifício de animais, ele fez com o seu próprio sangue, por isso que é maior. Segundo, o mediador do novo pacto era Moisés. O mediador do antigo pacto. Do novo pacto é Jesus, o Filho de Deus, maior do que Moisés. O antigo pacto alcançava só Israel, estava restrito ao povo de Israel, ao povo judaico. Então ele era geograficamente detido àquele povo. O novo pacto, Jesus disse assim, quando celebrou a Páscoa e instituiu a ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por muitos. E ainda mais, ali no cântico dos anciãos, nos céus, com todos os seres angelicais
e todos os povos, tribos, línguas e nações, está escrito em Apocalipse 5:9, o alcance da salvação por Cristo. Digno és, Cordeiro de Deus, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus todos os povos. Aí não alcança só Israel, todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, além de ser superior por seu sangue de Jesus, é por Jesus e alcança o mundo todo. Outra coisa, o antigo pacto, os mandamentos foram escritos nas tábuas de pedra. No novo pacto, é escrito no coração, é dentro da pessoa. O antigo pacto, ele veio em glória, mas foi uma glória desvanecente. Moisés tinha o rosto que brilhava, mas daqui a pouco o brilho ia passando, e só brilhou o rosto. Jesus, quando estava no monte da transfiguração, brilhou o corpo. Você já parou para pensar nisso, irmão? O povo ficou admirado, o rosto de Moisés. Aí os discípulos disseram assim: vocês estão admirados com o rosto de Moisés? Olha o corpo de Jesus, o corpo todo em excelente glória. Excelente glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele veio trazer um vinho novo, veio trazer um novo testamento no seu próprio sangue, e veio trazer um novo mandamento. Jesus certa vez disse: ouvistes o que foi dito pelos antigos: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Aí ele disse: agora eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem. Tudo novo. Como é Jesus? Eu esqueço de orar até por quem quer meu bem. Isso é para você orar até por quem quer seu mal. E qual é a base desse amor? Disse: é eu. É para vocês amarem como eu vos amei. Aleluia. João 15:12, ele disse isso: ame como eu amei. Ele é a base desse amor. Agora, escute que coisa linda. Quando esse homem foi manchado pelo pecado, e aquilo que Deus criou perfeito se tornou imperfeito, e este homem recebe Cristo na sua vida, esse ser humano recebe Cristo em sua vida, tudo passa a ser novo. Ele se torna, por exemplo, uma nova pessoa. Não é essa a expressão bíblica de Paulo em 2 Coríntios 5:17? Se alguém está em Cristo, o que é que acontece? Compreende o novo de Deus chegando, não é? O pecado deteriorou, manchou, escravizou, separou de Deus. Aí Jesus chegou e entra no coração do pecador. Quando este o recebe, e ele faz essa velha criatura se tornar uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo disse que nós fomos salvos pela renovação, pela lavagem do Espírito Santo. Olha, irmãos, isso é muito bonito, porque a água que nós conhecemos, né, H2O, só lava por fora, mas o Espírito Santo é a água que lava por dentro. Lava por dentro. Tito 3:5. No presente, quando aceitamos a Cristo, além de nos tornarmos uma nova pessoa, Ele nos dá uma nova mente. Romanos 12:2, não é? Quando Paulo fala da renovação da mente. A mente também não foi obscurecida pelo pecado, mas quando esse homem recebe Cristo, ele tem uma nova compreensão das coisas, uma nova perspectiva. Em Ezequiel 36:26, o profeta antecipa que essa transformação que o Messias traria para as pessoas é tão grande que daria um novo coração. E dar-vos-ei um novo coração, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ou seja, ele faz uma mudança no interior da pessoa.
aquilo que o pecado destruiu, corrompeu, maleficiou, Jesus chega para fazer tudo voltar ao estado original. Aleluia, glória a Deus. É por isso, irmãos, que a proposta do Evangelho não é mudar a condição social da pessoa. Isso é uma corrupção do Evangelho. Aceite Jesus, que você vai deixar de ser mendigo, ou você vai deixar de ser uma pessoa, não é, com uma profissão simples, para ser um empresário, para ser rico. Isso não é a proposta do Evangelho. Isso pode até acontecer, mas não é a proposta do Evangelho. Que Lázaro era mendigo, Paulo passou fome, ele disse: sei ter fome. A proposta do Evangelho não é financeira. Aceite Jesus, que você vai sair da situação delicada financeiramente para ter uma conta corrente gorda. Também não é proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é mudança de vida. É tirar o homem da sarjeta do pecado. É tirar o homem da escravidão dos vícios contemporâneos que ele pratica para tentar matar a sede existencial da sua alma, mas que somente com a renovação do Espírito Santo é que ele poderá experimentar da verdadeira vida e da felicidade plena. Aleluia, glória a Deus. Então, este Jesus, que é o renovo, veio para renovar os homens caídos no pecado, fazendo eles ficarem novos de novo. Mas haverá um dia em que não somente ele tornará os seres humanos novos, mas até mesmo a criação será totalmente renovada. Totalmente. A gente leu aqui Apocalipse 21:5, João dizendo as palavras de Deus: eis que faço novas algumas coisas, todas as coisas. Aleluia. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta 3:3, disse: mas nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Deus vai fazer ficar tudo novo. Aleluia. Essa casa velha que está, não é, debaixo de maldição por causa do pecado, Deus vai completamente desfazê-la. Os céus serão enrolados como um manto, mas Ele vai fazer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Jesus falou da regeneração da terra em Mateus 19:28. Será tão diferente que João disse que o mar já não existe, porque não tem vida biológica. A vida biológica depende da água. Ele diz: não vai ter mais nem água, porque não tem vida biológica, vai ser tudo vida espiritual. Ele disse que a terra vai ser tão transformada que ela vai recepcionar o tabernáculo celeste. Ele disse: vi o tabernáculo celeste como uma noiva adereçada. Ele vai descer. Por que não desceu ainda? Porque a terra está contaminada. Mas quando Deus purificar tudo, ele disse: agora pode receber os novos céus e a nova terra, pode receber o tabernáculo celeste. Aí vai descer, olha, aquela cidade santa, aleluia, onde nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Tudo que o pecado trouxe será removido. Diga comigo: tudo o que o pecado trouxe será removido. Olha o versículo 4 de Apocalipse 21. Isso aqui a gente lê falando línguas estranhas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são. Deus vai remover tudo, irmãos. Quem tem essa esperança aqui, irmãos? Agora a gente tem notícias de violência, enfermidades, estamos enfrentando esse momento, não é? Vemos pessoas amigas falecendo, a gente com o coração na mão, vulcões, tempestades, tanta coisa, fome, a gente vê crianças sendo maltratadas, mas nós temos uma expectativa.
Um dia o Messias, que está fazendo as pessoas corrompidas ficarem novas, também vai renovar toda a terra. E Ele vai remover completamente todo o mal. A gente não vai ver criancinha disputando a comida do lixo para poder se alimentar. A gente não vai ver, não é, cemitérios sendo lotados de tantas pessoas mortas. A gente não vai ver ninguém dizendo assim: olha, fui fazer um exame e deu câncer, não vai ter mais morte, nem choro, nem dor. Não, 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 não. Ele vai remover todas estas coisas. Aleluia. Agora escute, só vai participar desse novos céus e nova terra quem já for nova pessoa aqui. Ainda quem está afetado e não foi mudado, ficará de fora. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, que tímido aqui não é timidez da pessoa não gostar de falar em público. Aqui fala de pessoas que têm timidez de confessar publicamente a fé cristã, tem vergonha de ser crente. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, os que não creem na palavra, e aos abomináveis, os que praticam todo tipo de imoralidade, e aos homicidas, aqui inclui os que abortam, aos fornicadores, aos imorais, aos feiticeiros, aqui inclui os que se drogam, porque a expressão é fármacos, da onde vem farmácia, aos idólatras, aos que cultuam imagem de escultura, cultuam animais, cultuam os astros, seguindo os signos, cultuam a si mesmo, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Eles não terão acesso a esses novos céus e nova terra. Mas eu não posso concluir esta noite sem te dizer que Jesus veio ao mundo para tornar a tua vida nova, fazer uma mudança no teu interior. O Evangelho é tão poderoso, se você experimentar, você vai ver. Acontece algo no centro do ser humano quando ele aceita Cristo, que não tem quem explique. Não tem quem explique. É uma mudança radical. Em todas as pessoas que Jesus fez uma mudança, as pessoas perceberam. Quando ele curou o cego de nascença, abrindo só os olhos físicos, disseram: não era aquele mendigo que mendigava, né? Parece com ele. Parece não, ele disse: sou eu. Sou eu. Não parece comigo não, sou eu. Quando ele entrou na vida do gadareno, que andava nu pelos sepulcros, uivando como um lobo, se ferindo com pedras, uma prática bem contemporânea, né? De automutilação. Quando Jesus desceu na praia de Gadara, esse homem veio aos berros, caiu de joelhos e foi liberto da possessão demoníaca. E agora não anda mais nu, está vestido, não era mais um louco, estava em perfeito juízo. Até o juízo Jesus conserta, porque tem mãe que diz assim: dá juízo a meu filho. Quando Jesus renova, dá juízo a filho, juízo a marido, juízo a esposa. Ele quer te dar juízo esta noite.